Bom dia, meus queridos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Fico contente de receber o convite da Tere, né? Para que a gente possa estar aqui conversando um pouquinho e aprendendo também, né? Porque a gente sempre aprende muito, né, gente? A palestra não é suficiente para a gente aprender, mas a gente aprende bastante coisa na palestra. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse pequeno tema, né? Se amarmos somente a quem nos ama, que recompensa teremos? Palavras de Jesus que estão contidas no Evangelho. E Kardec inicia esse capítulo 11, intitulado Amar ao Próximo como a si mesmo, selecionando algumas passagens de Mateus e Lucas, das quais nós vamos selecionar apenas uma delas. No capítulo 22, versículos 34 a 40, anotou Mateus mais uma tentativa dos fariseus de constranger Jesus. A intenção dos fariseus era sempre fazer uma pegadinha para ver se eles conseguiam prender e se livrar de Jesus de uma vez por todas. E um deles pergunta então para Jesus qual o maior mandamento da lei. E se Jesus derrapasse nesse maior mandamento da lei, seria objeto então de ser perseguido pelos fariseus, que eram especialistas, né, na execução daqueles que não entendiam a lei, até porque só eles entendiam, então era muito fácil. E Jesus responde então com exatidão: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aproveitando, já que ele estava diante dos doutores da lei, ele complementa e diz assim: e aqui tendes o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda arrematou diante dos fariseus e disse: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Olha que interessante, né? Pôs os fariseus para pensar. Toda a lei e os profetas, tudo que os profetas trouxeram, que consta lá no Velho Testamento, estão contidos nesse complemento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, com essa adição ao maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, como a gente conhece de uma forma resumida, Jesus inclui a lei do amor, complementando então aquelas leis que Moisés havia trazido, porque já era hora daquelas pessoas libertarem-se do materialismo que assolava aquela sociedade. Note que nós estamos falando de 2000 anos atrás, né? O materialismo ainda está conosco. Então lembremos por um instante de como aquele povo enxergava a vida naquela época. Casamentos eram arranjados com vistas ao enriquecimento das famílias. Pessoas eram tratadas como animais, muitas sendo vendidas ou escravizadas por conta de dívidas não pagas. Preces eram terceirizadas, e quanto maior fosse o pecado, maior se cobrava por conta da salvação. Então tinha gente especialista, profissionais em prece. O amar ao próximo, vamos ligar o mouse aqui para funcionar direitinho. O amar ao próximo como a si mesmo, ele foi de tal importância para a humanidade que fez de Jesus um divisor de águas, né, por assim dizer, né, um divisor de tempo, o antes e o depois, sendo Jesus a segunda revelação, ou, como alguns comentam, o divino intermediário. Eu acho muito bonito isso, né, porque nós temos 3 revelações, né, e Jesus foi a segunda. Então, dessa expressão que Jesus acrescentou ao maior mandamento, surge que fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Uma expressão importante. Torna-se a expressão a mais completa expressão da caridade. Comenta então Kardec: fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Mas Kardec dedicou um item inteiro para salientar essa expressão. Por que ele fez isso? A gente vai aprofundar um pouquinho, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Interessante a gente pensar dessa forma, né, gente? Resume todos os deveres do homem para com o próximo. Vamos voltar ali,
fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para nós, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então a sabedoria contida nesse ensino, só um pouquinho, que aqui deu uma paradinha, não foi? A sabedoria contida nesse ensino, amar ao próximo como a si mesmo, é tal que o mais primitivo dos seres, por mais que ele seja primitivo, uma pessoa às vezes voltada exclusivamente para o mal, ela terá um parâmetro para praticar o bem. Então é interessante, né? Até aquele criminoso que tem uma família, ele trata a família bem. Os outros que estão à volta dele, não, mas a família ele trata bem. E se ele pensar que ele deve tratar aos outros como ele trata a família dele, ele começa a ter uma percepção maior desse amar ao próximo, porque ele não vai amar só a família dele, ele vai amar também aqueles que estão ao seu redor, e isso vai se ampliando, né, gente? Então, trazendo essa ideia para a nossa realidade, a gente pode imaginar por um instante que se nós domássemos então os nossos automatismos, né, os automatismos são as respostas automáticas ligadas ao nosso instinto. Então, por exemplo, o cidadão coloca a mão no fogo e ele tira a mão rápido. É um automatismo. E ainda nós temos muitos automatismos, né? Em casa chama-se respostinhas, né? É bem delicado, né? Lá vem ele com as respostinhas, né? São os automatismos, né? Então, o que é a gente domando esses automatismos, a gente avaliando os nossos pensamentos ou as nossas atitudes, ou o que a gente vai falar, a gente pode minimizar ou maximizar a quantidade de felicidade contido no que vem depois. Porque pode vir muita infelicidade depois de um automatismo, né? Às vezes o cidadão fala uma coisa que não devia e se arrepende pro resto da vida. Alguns resolvem a tiros no trânsito, alguns automatismos, como a gente vê, infelizmente, nos jornais por aí afora. Então, se a gente para um pouquinho e não dá aquela resposta, analisa, pensa, reflete, talvez a gente possa carregar a nossa resposta com uma dose maior de felicidade do que de infelicidade. E tudo que a gente emana, tudo que a gente emite para o universo, volta para nós. Se reflete, reverbera no universo e volta para nós. E, gente, isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Porque se a gente reverbera no universo paz, a gente recebe a paz. A gente só vai conseguir fazer a paz no mundo todo quando a paz estiver em nós. Quando nós reverberarmos no universo a paz. Porque a gente somatiza essa energia da paz com a energia de todos que querem a paz, e isso volta para nós ampliado. E assim acontece também com o ódio, com a raiva, com o ciúme, volta ampliado também. As coisas se somatizam. E aqui cabe avaliar uma pergunta que Kardec coloca. Olha só, gente, uma pergunta comprida, longa. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco, se não lhes damos isso? Interessante a gente pensar nisso, né? Às vezes a gente se coloca numa posição de que ela não me ama, mas quem tem que amar a ela sou eu. O exemplo parte sempre da gente, né? Aquelas pessoas têm que me obedecer, mas será que eu obedeço? Será que quando pede alguma coisa eu faço de bom coração? E a gente vai refletindo, vai avaliando, né? Tirando as respostinhas, né? A gente vai cuidando dela. Avaliando em primeiro plano, talvez essa fala de Kardec seria o fim do orgulho, que é combatido por muitas religiões. Nós sabemos que o orgulho é o mal que nós temos a ser domado, né, por nós. A gente não vai acabar com ele, a gente precisa controlar. Então é importante a gente, pensando a respeito
a respeito de determinadas atitudes que, se elas forem trabalhadas em nós, talvez a gente possa ter uma resposta mais amigável. Em verdade, as religiões, de forma geral, elas combatem o orgulho, contudo as instituições materiais ainda prezam pela competição. E aqui a gente coloca um temperinho a mais, né? A competição. Porque se a gente fizesse um retorno na história, na época que não existia o dinheiro, as sociedades elas faziam o escambo, que é a troca de mercadorias. Então, se aquela safra de milho foi ruim e a safra de trigo foi boa, as pessoas, pelo próprio entendimento, sabiam quanto que valia uma saca de milho em relação a uma saca de trigo. Então, talvez fosse 2 para 1, talvez fosse 3 para 1, mas todo mundo precisava de milho e todo mundo precisava de trigo. Então, as coisas funcionavam de uma forma mais simples, mais cooperativa. Com o passar do tempo, passou-se a se ver isso como vantagem. Eu preciso vender o mais caro possível a saca de milho para que eu tenha a vantagem de ter um lucro maior. E as sociedades passaram a ser competitivas. E isso não é bom, gente, para nós. Sabe aquela competição que tem no trabalho, aquela competição que tem... Para ser presidente de casa espírita, acho que não tem competição, né, Pedro? É difícil caçar um inteiro, né? Às vezes tem, né, ali, né, um certo debate, né? Mas enfim, a gente às vezes procura cargos, né, na empresa, porque a gente não tem competência para isso. Mas a gente quer competir, a gente quer chegar lá, né? E muitas vezes se arrependem, né? O cidadão larga um trabalho que ele estava para ir para ganhar um salário de 2 dígitos, olha que beleza, que sonho de consumo, né? E chega lá e ele é pisado, escorraçado, maltratado. O cidadão sai daquela empresa e volta para ganhar menos porque não aguenta. Porque lá a única coisa que importa é o dinheiro, é onde ele estava, às vezes o que importa é o amor, a parceria, o cuidado um com o outro. Né? E a gente às vezes precisa sofrer um pouquinho lá fora para voltar e valorizar o que tinha antes. Né? É assim. É o conhecimento pela dor. Né? É preciso, portanto, retomarmos o respeito aos nossos semelhantes se quisermos ser respeitados. Olha só, está aí de novo o movimento, né? Eu respeitando para ser respeitado. Me fez lembrar essa frase aqui me fez lembrar uma passagem de André Luiz, que ele pergunta para o instrutor, que agora não vou me recordar em qual livro nem qual instrutor, mas ele pergunta assim, como é que eu sei que eu estou diante de um espírito mais elevado? Aqui no nosso mundo, você olha para o carro, para a roupa, para o salário, né, que o cara ganha, mas na pátria espiritual como é que é? Daí o instrutor disse assim, quando você estiver diante de um espírito elevado, você vai ter vontade de ajoelhar-se. Olha que beleza, né? Que boa medida, né? E a gente percebe às vezes quando a gente está diante de um espírito mais elevado, né? A gente sente assim que ele tem uma energia diferente. Até entre nós, às vezes tem alguém que tem uma coisa que às vezes a gente não consegue explicar, mas a gente gosta de ouvir e falar menos, né? Perto daquela pessoa. Então já é uma pessoa que tem uma condição às vezes um pouco mais elevada que a gente, ou até muito mais. Então, meus queridos, não nos cabe julgar nossos irmãos de caminhada pela raça que pertence, pelo número de zeros em suas contas correntes, por suas opções sexuais, porque o sangue que corre nas suas veias é o mesmo que corre na nossa. E como nos diz o nosso querido Carlos Torres Pastorino, no famoso livro Minutos de Sabedoria, ele diz assim, Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias da vida. Confesso para você que quando eu li esse trecho assim, eu achei que o Pastorino não estava muito bem, porque eu conheci umas pessoas que eu imaginava que não devia ter Deus dentro. Porque tem umas pessoas que você olha assim, meu Deus, né? Se tem Deus ali dentro, está escondido. Mas Deus está dentro de todos nós, todos. Aquele irmão que às vezes tem uma dificuldade de enxergar a luz, que maltrata às vezes a si mesmo, maltrata os outros,
né? Maltrata os animais. Hoje nós estamos sensíveis para os animais também, né? A gente já não vê como criação. Já tem até leis que protegem. Olha que bacana, né? Contasse isso para o meu pai aparecesse aqui no mundo dos vivos de novo, ele ia dizer assim, dos vivos encarnados, né? Ele ia dizer, nossa, mas você cuida tão bem do cachorro, você cuida do gato, cuida melhor. A gente já tem uma visão de valor até para os bichinhos, né? Muitos de nós não saem matando bicho por aí, pisando, né, quando vê um na rua. A gente já está mais sensível a essas questões. Mas tem uns ainda que ainda não enxergam isso. Mas Deus está lá. Aquela centelha divina está lá, só precisando que o cidadão olhe para dentro e dê uma sopradinha, né, para ela começar a acender. Por isso, amar a quem nos ama, que recompensa teremos, né, disse Jesus. Né? Muito fácil. Você me ama, eu te amo, nossa, como é bom te amar, né? Daí aparece aquele que a centelha está apagadinha, quase, e você olha para o cara, vou ter que amar esse cara também. Mas essa é a grande sacada, né? A gente amar aqueles que não nos amam. Porque aí a gente se defende, a gente cria uma psicosfera ao nosso redor de amor, né? A gente se defende do mal também. E daqui a pouco aquela pessoa vai sentir essa energia também. Como diz Joana de Ângeles, o cidadão se cansa de fazer o mal. O mal vai acabar desse jeito, quando a pessoa se cansar de fazer o mal. Ela vai olhar em volta e dizer, nossa, mas eu estou cansado de tudo isso. Interessante a gente pensar nisso. O amor não é algo que vem de fora para dentro. Isso é uma coisa interessante para a gente avaliar também, né, gente? É um sentimento que construímos dentro de nós e que se irradia em todas as direções, né? Ele é multidirecional, em todas as direções. E de forma incondicional. Tem mais um detalhezinho, né? A gente tem que construir o amor dentro da gente e ainda tem que ser incondicional. O amor mais forte que nós conhecemos é o amor de mãe, né? Esse é o amor incondicional. Haroldo Dutra Dias, uma vez, ele comentou, ele é juiz de direito da área da infância e da adolescência, né? Ou era, né? Acho que agora ele está afastado. Ele está licenciado. E ele uma vez comentou que ele leu um processo de um adolescente, ele tinha a certeza absoluta que o adolescente seria julgado e condenado pelos crimes que cometeu, e antes da audiência a mãe do adolescente chegou para ele e falou, doutor, não condene o meu filho, ele não é o criminoso que pensam que ele é. É amor de mãe, né? É incondicional, supera até o crime, mas é assim mesmo, né? E a gente tem muito amor ainda para aprender, né, gente? Aquele amor que Jesus falou, né? Amar como eu vos amei, pensa só, né? Quando a gente conseguir chegar lá, tomara que a gente consiga chegar de ser um Cristo, né? Que tem alguns bilhões de anos aí para a gente caminhar. Mas alguém pode pensar se há razão em irradiar tanto amor assim na direção daqueles irmãos tão endurecidos e renitentes no mal. E Fedel nos dá uma resposta muito bonita em o Evangelho segundo o Espiritismo. Não acrediteis na secura e no endurecimento do coração humano. Ele cede mesmo a contragosto ao verdadeiro amor. Olha como é bacana, né? A gente persistir no amor. Né? Que o cidadão cede, uma hora ele amolece. Uma hora ele vai enxergar. O amor, o bem, as virtudes de modo geral sempre prevalecerão sobre as paixões e o mal. Foi o que Jesus sugeriu quando disse que uma ação do bem cobre uma multidão de pecados, né? Quer dizer, uma só ação do bem, né? Faz uma coisa do bem e eu te perdoo todos os teus erros. Nossa, o cidadão ficou feliz da vida, né? O difícil é persistir às vezes no bem, né? Continuar fazendo o bem e não fazer mais o mal. Mas a gente vai entre acertos e erros, a gente vai se construindo também, né? E tem, gente, os parentes próximos do amor, olha só, a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes todas filhas do amor. Tenho certeza que alguém já fez palestra de cada um desses temas aqui na casa, que dava para ficar semanas comentando sobre cada um deles. Então, às vezes, diante de um irmão mais difícil,
a prática da caridade, da humildade ou qualquer dessas filhas queridas da virtude do amor seja a melhor saída para evitarmos um confronto, porque consideremos cada um está num momento diferente de sua jornada. Então é aquela máxima que muita gente diz, né? É melhor ser feliz do que ter razão, né? Somente quando a esposa diz para fazer do jeito que ela quer. E a gente vai aprendendo essas coisas, né, gente? É interessante, já aconteceu em alguns lugares, inclusive eu já tive a oportunidade disso acontecer comigo, de eu chegar para um patrão que eu tive, o chefe, o diretor de uma empresa, e eu falei para ele assim: por que você não faz isso dessa forma? E eu estava convicto que ele ia gostar da ideia. Ele olhou para mim e falou assim: por que você está se preocupando com isso se essa não é a tua função? Eu olhei para o cara assim e falei: meu Deus do céu, né? O cara é difícil. Passou uns 4 meses numa reunião, ele chegou: gente, eu tive uma ideia. Que beleza. Levou 4 meses para ter a ideia. É uma coisa interessante. Você vê como cada um está no seu ponto. Então, às vezes, se eu chegasse para ele não e começasse a insistir, né, ele ia criar uma resistência para aquela ideia, talvez ele nunca tivesse a ideia. Né? Então, às vezes, a gente tem que assoprar no ouvido: olha, você já pensou em torcer isso aqui para a direita? Cara, não, isso aí acho que não dá certo. Daqui a pouco ele torce para a direita e vai dizer: nossa, olha que beleza, como funcionou bem. Ainda bem que eu tive a ideia. Então, vamos lá. Contudo, se ainda é difícil amar ao próximo como Jesus nos ensinava, aí nós vamos socorrer em Joana de Ângeles. Gente, Joana de Ângeles tem, gente, esse livro aqui eu recomendo para vocês, muito bacana, Amor Imbatível ao Amor. Já é da fase de Joana de Ângeles que ela tinha mais piedade por nós, né? Que não precisava abraçar no dicionário para ler, né? Assim, então, assim, lógico, a gente tem que fazer um exercício também, né? Mas aqui, assim, a linguagem é um pouco mais direta, gente. Amor imbatível, amor. E ela, a benfeitora, nos propõe inverter a ordem do ensinamento. Olha, se eu chegasse na casa espírita e dissesse para inverter a ordem do ensinamento, o que ia acontecer comigo? Mas a Joana, a gente dá, né, um crédito para ela. Ela diz assim, ó: inverter a ordem do ensinamento amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência, esforçando por adquirir valores iluminativos a cada momento. Olha que bacana a ideia da Joana. Se eu não consigo amar ao próximo como a mim mesmo, vou pelo menos me amar. Vou começar comigo. Afinal, né, gente, se o amor é um sentimento que vai de dentro para fora, como é que eu vou amar ao próximo como a mim mesmo se eu não me amo? Né? Olha a nossa leitura de início aqui, falando de caridade essencial. A gente vai citar nesse capítulo hoje aqui, porque é muito importante. Conselhos sábios de Joana de Ângeles: porque se não nos amamos como amar aos outros, é preciso, antes de tudo, praticar a caridade para conosco. Como nos diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, capítulo 110, olha só, a leitura de hoje, onde ele nos fala da terceira caridade. Vocês sabiam que tinham 3? Lembra das 2 primeiras? Caridade beneficente ou caridade material. Caridade benevolente ou a caridade moral, a lição de casa, né? Então, caridade beneficente, aquela que a gente dá um prato de comida. Caridade benevolente é aquela que a gente dá alguma coisa de nós, o nosso tempo, por exemplo. E tem a terceira caridade, caridade essencial. Caridade feita para com nós mesmos. Muito legal isso. Por isso que a doutrina espírita é bonita, né? Vai se complementando. E ela encerra esse belíssimo capítulo dizendo assim: sem esta, poderíamos levar a efeito grandes serviços externos, como lemos hoje mais cedo, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, né? Construir obras de pedra, asilos, orfanatos, casas espíritas. Olha quanta coisa a gente pode fazer. Assim como ocorreu com Frederico Figner, né? Então, Emmanuel, nesse livro, ele comenta a respeito da caridade essencial, e a gente não tem como não lembrar do livro Voltei.
que é uma obra de Chico, na psicografia de Chico, do livro do irmão, Espírito Irmão Jacob, que é o Frederico Figner. Para quem não sabe, Frederico Figner foi o fundador da gráfica da Federação Espírita Brasileira. Ele era um alemão, veio para o Brasil e um dia ele tropeçou literalmente na doutrina espírita. Ele leu um livro dos espíritos e falou: nossa, mas isso aqui é muito bacana, tem alguma coisa a mais aqui que vale a pena. E ele foi se aprofundando na doutrina espírita e ele resolveu procurar livros para comprar da doutrina espírita. E daí o Frederico Figner não achou, mas tinha aquelas brochuras enormes, psicografias. Aí ele falou: sabe uma coisa, eu vou levar isso aqui para o pessoal editar, né? Porque o pessoal não sabe ainda. Daí pegou aquilo e foi nas editoras. O pessoal olhava: Espiritismo? Você ficou louco. Ninguém queria editar. E se editasse, a igreja provavelmente queimava a gráfica do Cidadão naquela época. Aí Frederico Figner falou: bom, se ninguém quer editar, eu vou fazer isso. Importou as máquinas da Alemanha e montou a primeira gráfica lá na Guanabara, onde era a Federação Espírita Brasileira. Ele que fundou a gráfica, então, e deu início a toda essa obra maravilhosa que a FEB faz, e as federativas fazem também, né? Muitas federativas têm as suas gráficas, inclusive a nossa do Paraná. Mas ele se dedicou, ele participava então de grupos da mediunidade, realmente ele se converteu para o Espiritismo. E Emmanuel continua dizendo assim: mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. E não foi diferente com o irmão Jacob. Quando ele desencarnou, ele passou pelo processo, né, de retorno para a pátria espiritual, e quando ele já estava mais acordado, por assim dizer, eis que ele olha o Espírito, e o Espírito vê também. E o Espírito olha para ele e diz: eu conheço você. Ele doutrinava, como se dizia antigamente. Hoje a gente dialoga, né? Então o Frederico Figner, ele dialogava com esse espírito na reunião mediúnica, na tentativa de levar a luz para esse espírito. E esse espírito olhou para ele e falou: onde está a tua luz? Porque ele era mais iluminado que o irmão Jacob. Interessante, né? O irmão Jacob doutrinava ou dialogava com esse espírito, só que o espírito pôs em prática, né, o que ele disse. Olha que beleza, né? Palestrante tem dessas coisas também. Tem uma piadinha mais ou menos assim de palestrante que diz assim: diz que o palestrante espírita acha que vai lá para o nosso lar, né? Aliás, todos os espíritas acham que vão para o nosso lar, né? E daí o palestrante, né, achou que ia para o nosso lar, desencarnou lá, foi para uma furna, um lugar meio escuro, assim, o cara estava inconsolável, né? Daí ele via, percebeu que com o passar do tempo tinha uma luzinha, e aquela luzinha andava para lá e para cá, e ele começou a olhar aqui: nossa, mas eu sou espírita, palestrante, e eu fico vendo essa luzinha nessa escuridão. E daqui a pouco a luzinha começou a vir na direção dele. Chegou a luzinha, era um outro espírito, né? Assim: eu te conheço, igual lá com o Frederico Figner, né? Eu te conheço, né? Você era palestrante espírita. Poxa, eu era, mas eu não estou entendendo, né? Por que eu estou aqui na escuridão e você está na luz? Ele falou: não, é que eu pus em prática tudo que você falou, né? É isso aí. Por isso que a gente trabalha em 3 casas. Como é que é mesmo? Esqueci a expressão. Polivalente? Nossa, muito boa mesmo. Vamos adiante. Então, logo a caridade feita para com nós mesmos, gente. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo o ensinamento do Divino Mestre no Evangelho. Gente, Haroldo Dutra, o juiz, uma vez disse assim: o Evangelho deveria fazer parte do contrato social das empresas. Olha que interessante a gente pensar nisso, né? Eu comentei isso uma vez no regimento interno de uma casa espírita. A gente estava revendo o regimento interno. Por que a gente não coloca passagens do Evangelho no regimento interno? Foi aquele mesmo olhar que eu recebi. Talvez daqui uns anos, né, o regimento interno da casa espírita vai ter alguma justificativa, que Jesus disse tal coisa.
interessante a gente pensar nisso. Precisa redigir. Vai? Além de dar ideia, redigir também. Então. Porque é interessante quando a gente, né, coloca em prática os ensinamentos de Jesus na nossa vida, esse é o nosso objetivo. Né? Aquela palavrinha amar ao próximo como a si mesmo, né? A gente tem que fazer isso todo dia. Importante a gente pensar. E também o benfeitor espiritual, nesse mesmo capítulo, adverte: ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Olha que interessante. O cidadão faz sopa na casa espírita tem 10 anos. Ele já está tão estressado com aquela sopa que ele já está querendo jogar na cara das pessoas a sopa. Precisa edificar a si mesmo. Se a sopa está chata, vai fazer sanduíche, vai fazer outra coisa, vai aplicar passe na casa espírita, né? Ajuda na limpeza, vai arrumar o jardim. O jardim bonito aqui, né? Tudo arrumadinho, vai fazer outra coisa. Não precisa ficar 10 anos fazendo sopa. O que não dá para fazer é se irritar com a atividade, né? Porque daí não se constrói, né? Se desconstrói. Logo, com estes valores iluminativos da expressão de Joana de Ângeles em nossa bagagem espiritual, poderemos crescer na direção do amor ao próximo e, por conseguinte, o amor a Deus. Então, gente, é preciso fazer essa construção. Enquanto isso, pratiquemos o amor que conhecemos em qualquer situação, como orienta a benfeitora espiritual neste mesmo livro, o Amor Imbatível Amor. E eu vou pedir licença para vocês, gente, porque é muito bacana. Aqui no finalzinho do livro, a Joana nos diz assim: diante, portanto, de qualquer situação é necessário amar. Desamado deve-se amar. Perseguido é preciso amar. Odiado torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem pelo amor. Quando se ama, é-se livre. Quando se ama, é-se saudável. Quando se ama, desperta-se para a plenitude. Quando se ama, rompem-se as couraças e os anéis que envolvem o corpo, e o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. Não é bonito isso, gente? Nossa querida Joana de Ângeles, e ela conclui dizendo: somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimenta na direção do bem geral. Gente, eu acho tão legal a Joana de Ângeles que ela escolhe cada uma das palavras, né, no texto que ela compila. Então, eu achei muito bacana esse transformando as aspirações em realizações, né? Todos nós queremos amar ao próximo como a nós mesmos, mas a gente tem que transformar isso em movimento. A gente precisa sair daqui agora e já praticar ali fora. Porque às vezes a gente sai lá fora, tem uma turma só esperando a gente sair, né? Se não, esperar que ele já saia aí, né? A gente já volta a fazer companhia. E assim, meus queridos, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto feliz. Totalmente saudável. Quando Joana usa a palavra totalmente, a gente tome cuidado. Está falando de corpo e espírito. Talvez as nossas doenças sejam reflexos daquilo que pensamos. Como nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Já na introdução, Emmanuel às vezes ele já entra assim meio pesado, né?
Na introdução do livro ele já fala isso. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Importante é a gente pensar nas nossas sintonias, né, gente? Como é que nós estamos nos sintonizando? Falamos em reverberação no universo, né? Se a gente emite amor, recebe amor. Se a gente emite ódio, recebe ódio. Tudo no universo reverbera. Será que aquela música que nós estamos ouvindo não é o motivo pelo qual estamos sofrendo? Aquela música que leva você para baixo, existem músicas que levam o cidadão para cima, mas tem umas que levam para baixo. Será que aquilo não é o motivo pelo qual às vezes as nossas relações familiares não estão boas? Interessante a gente pensar nisso, né? Tem certas rádios que a melhor coisa que a gente faz, na minha época, trocava a sintonia, né? Virava o dial, né? Hoje você aperta o botãozinho, é mais fácil, aperta todos e tu sintoniza uma outra rádio, para não ouvir aquele tipo de música, simples assim. O jornal não está bom, está escorrendo sangue da televisão, troca de canal, dá um boot, espera passar a notícia, né? A gente não precisa ignorar, mas a gente também não pode somatizar aquela energia em nós, né? Que vai, como se diz no popular, né? A corrente arrebenta no elo mais fraco. O cidadão com problema de estômago vai ter dor de estômago. O cidadão está com problema de artrite, vai piorar a artrite. Onde vai, é o elo que vai se romper mais fácil. Então sejamos, portanto, meus queridos, felizes, construindo o amor em nós, para nós e para os outros. Não é só uma construção, né, gente? Tijolinho a tijolinho, de pouquinho em pouquinho. Construção é solitária. Muitas vezes, né, gente, a construção é solitária. Talvez seja até difícil, mas quando essa virtude entra em ação na forma de caridade, ela se expande ao infinito, reverberando no universo e retornando para nós na forma de bênçãos, de paz e de harmonia, que é o que a gente quer, né? É o que a gente gostaria, é o que a gente sempre busca. Então vamos buscar construindo através do amor. Então que essa paz e essa harmonia divina estejam sempre com cada um de nós. Que assim seja. E aqui nós temos a pesquisa, para quem gosta de aprofundar um pouquinho, né, algumas obras consultadas para a nossa palestra de hoje. Prece final, patrão? Então, meus queridos, é o momento de agradecermos, né? Vamos agradecer a espiritualidade amiga que nos envolve nesse momento em uma psicosfera de paz e harmonia. Agradecer aos nossos mentores espirituais que sempre estão conosco, nos auxiliando, nos intuindo no caminho do bem. Vamos agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos, que possamos colocá-los em prática sempre que possível, a todos os momentos. E o nosso agradecimento em especial a Deus, pela vida que nos deu, pela oportunidade de estarmos aqui. Que a paz, a harmonia e a proteção de nosso Pai Maior estejam sempre com todos nós. Que assim seja.